Oi, pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você é alguém que está pensando em sair, ou está no processo de saída, ou já saiu muito recentemente da Congregação Cristã no Brasil, esse vídeo é para você. Eu fui motivada a fazer esse vídeo por conta de três outros vídeos que eu assisti, que são um da Pamela Moraes, um do Fernando rebatendo a Pamela e um de uma outra irmãzinha, se eu não me engano, o nome dela é Marileia, combatendo também a Pamela, rebatendo a Pamela. E eu vim dar a minha humilde opinião sobre esse assunto. Porque eu fiz questão de ler os comentários dos vídeos e pelos comentários muitas pessoas falaram que estão se sentindo extremamente confusas, principalmente por conta desse tipo de controvérsia que vai se formando entre as próprias pessoas que saíram da instituição. Então, a Pamela é alguém que recém saiu da congregação e o Fernando também já é uma pessoa que já tem mais tempo, mas também saiu da congregação. E acaba que quem está saindo de lá, por ter ficado muito tempo sem estudar a Bíblia, sem conhecer o Evangelho direito, a pessoa acaba se sentindo perdida, porque ali ela tinha todo um arcabouço que cercava ela. Na mente dela, ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer para se salvar. E agora, quando ela sai, é como se ela tivesse meio solta no mundo, sabe? Ela não sabe para onde ir, a quem ouvir, quem tá certo, quem tá errado, até porque a gente foi ensinada a vida toda de que a autoridade é aquela pessoa constituída ali no ministério. Então, quando aquilo ali passa a não fazer mais sentido para você, você fica perdido, porque quem vai ser sua referência agora? Não é verdade? Muitas vezes você pega a Bíblia, você não consegue entender o que está escrito ali, e aí você começa a ouvir várias pessoas e começa a ficar perdido. Bom, mas enfim, eu quero deixar bem claro que esse vídeo vai ser a minha opinião. Vou falar que nem a Pamela fala, não sou teóloga. Eu, inclusive, te incentivo a depois pegar tudo que eu falei aqui e fazer uma análise cuidadosa, ler a Bíblia, procurar pelos seus próprios, né, ideais, pelas suas próprias opiniões. E não tenha o que eu tô falando aqui como uma verdade absoluta, é só a minha forma de ver os fatos, lógico, à luz da escritura, com a minha cosmovisão bíblica. E eu quero convidar você a ouvir com atenção, porque apesar de não ser teóloga, eu tenho um pouquinho de conhecimento de causa, né, sobre a vivência ali dentro da congregação e o próprio processo de saída. Bom, para você que não sabe o que está acontecendo nesse turbilhão de vídeos que eu te contei, a Pamela fez um vídeo falando para as pessoas não trocarem o ídolo do coração. Por quê? Muitas pessoas têm a congregação como um ídolo do coração e quando saem, acabam entrando numa onda de fazer outro ídolo para o seu coração. Como assim? Eu entendi o que ela quis dizer naquele vídeo, que é mais ou menos o seguinte: muita gente está saindo da congregação porque começou a ouvir pastores na internet, pregações na internet, e aí essa pessoa viu verdade, acabou às vezes pegando a Bíblia mesmo, analisando, vendo o que a Bíblia falava de fato sobre aquele assunto, e começou a achar estranho o que estava sendo pregado na igreja. E por esse motivo, não conseguiram mais ficar lá dentro e acabaram saindo. Ou estão pensando em sair. Eu entendi a fala dela no seguinte sentido, porque ela diz: não troque um ídolo do coração, que é a pregação da congregação, toda a estrutura, o ministério de lá, por outro ídolo, que são os pastores, os teólogos, as ideologias teológicas. E aí o Fernando, que é um crítico da CCB, né, já bem conhecido aí, você que está me assistindo deve conhecer ele com certeza, veio rebatendo muito assim, enfaticamente cada uma das falas do vídeo dela, isso foi ontem, e hoje ele vai fazer um outro vídeo que eu creio que vai ser ainda um pouco mais ácido, porque é a parte do vídeo dela onde ela critica de fato assim a teologia calvinista. Mas enfim, qual que é a minha visão? Eu compreendi o que a Pamela quis dizer. Como essas pessoas estão saindo
porque ouviram uma pregação da internet, muitas vezes elas não foram para a escritura buscar essa profundidade em si, sabe? O seu próprio conhecimento. É como fala na Bíblia, né? Até peguei aqui para ler para vocês, Efésios 4:14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Isso daqui é Paulo falando aos Efésios, né? E eu li na versão King James. Eu acho que é mais ou menos isso que ela está querendo dizer. Se você simplesmente ouviu uma grande carga de pregações e decidiu, ou está pensando, ou já saiu da congregação por causa disso, repense seus conceitos. Vá você mesmo para a Escritura buscar o conhecimento de Deus. Eu acho que foi mais ou menos isso que ela quis dizer no vídeo dela. Por quê? E aí vai o meu conselho para você que está pensando em sair, ou está saindo, ou já saiu, que é o seguinte: você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer a obra da salvação. Porque não é qualquer motivo que pode ficar te levando para lá e para cá, sabe? Como a gente foi acostumado a ter aquele rol ali de regras e seguir aquele rol de regras, no sentido de eu vou ser salvo se eu fizer X, Y e Z, e lá no final Deus vai me recompensar. Como estava essa mentalidade na nossa cabeça, errada, contrária ao Evangelho, é necessário que a gente tire do centro da nossa vida os usos e costumes, a obediência a homens, né? Todo esse conhecimento deturpado de Bíblia que a maioria, a grande maioria das pessoas só abre a Bíblia ali dentro da igreja, no momento da leitura da palavra, que às vezes são um versículo, 3 versículos, e aí vem uma pregação que muitas vezes não tem nada a ver com o que está escrito. A gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa ter conhecimento, porque a Bíblia, ela é um livro. Não é um livro qualquer, mas é um livro. Eu peguei um outro trecho que para mim é muito caro para explicar que Deus nos fez espírito e intelecto, que a gente deve buscar entender a palavra sobre essas duas vertentes, que é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Paulo fala assim, olha: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Bom, o que eu quero dizer com esse versículo que eu acabei de ler? Que a Bíblia é um livro físico. Deus deixou na nossa linguagem humana algo a respeito dele, ou ele próprio revelado, para que nós pudéssemos compreender com o nosso intelecto que ele nos deu, para que a gente tenha conhecimento intelectual de quem ele é através da Bíblia. Então a Bíblia é um livro que precisa ser lido, que precisa ser estudado, que precisa ser compreendido. E aí ela fala, né, a Pamela fala lá nos vídeos dela, entra pro seu quarto, ora, lê as escrituras, busca do Espírito Santo, porque a Bíblia também é um livro espiritual. Se você for só para essa parte humana, do estudo, do intelecto, vai ficar faltando a parte prática, porque a parte prática, de fato, é só o Espírito Santo que aplica. Se você ler a Bíblia só desse lado de cá, ó, da parte intelectual, da parte de estudo, vai ser um livro como qualquer outro. Mas se você tiver o Espírito Santo te guiando, te auxiliando, te ensinando nessa parte aqui que é prática, que é necessária, que é o estudo, que é a busca, que é o ensino que o Fernando fala, né? Que é buscar com outras pessoas que saibam mais do que você. Se você tiver essas duas atreladas, é o Espírito Santo que vai fazer a aplicação na sua vida. É o conhecimento das Escrituras mais a ação do Espírito Santo que vai provocar mudança na sua vida. E aí vem a pergunta, né? Ai, mas são tantas doutrinas, são tantas coisas, são tantas igrejas. Eu acabei de sair, eu não sei onde que eu vou, eu não sei em qual igreja que eu me enfio, que foi o termo que a Pamela usou e que o Fernando rebateu
muito fortemente, porque ela fala assim, ó, a pessoa mal sai da congregação e já vai se enfiando numa igreja. Muito provavelmente ela está seguindo o raciocínio anterior e falando que essas pessoas que ouviram pastores específicos, que são de igrejas específicas, não foram para o seu secreto, né? Buscar ali a aplicação pessoal da Bíblia nas suas vidas. E levados por esses ventos de doutrina, não estou falando que estão errados, tá? Podem estar certos, podem estar errados, mas o ponto é que a pessoa não buscou por si, ela simplesmente foi uma Maria vai com as outras. Então, eu ouvi um pastor que é da presbiteriana, eu saio da congregação e vou correndo para a presbiteriana. Eu ouvi um pastor que é batista, eu saio correndo da congregação e vou para a batista. Eu acho que foi mais ou menos isso que ela quis dizer, que é para a pessoa tomar cuidado com isso, né? E não é assim, como que eu vou escolher, como que eu vou saber, não é se enfiar dentro de uma igreja, né? Ela usou esse termo, eu acho que mais nesse sentido. E o Fernando falou que a igreja é necessária, que a gente tem que estar congregado. Isso é verdade. Então, se você for parar para pensar, os dois estão certos, cada um com o seu raciocínio entendido no lugar correto. Mas qual que é o conselho que eu te dou se você tem essa dúvida? Como eu estava falando e me interrompi em algum momento, a gente precisa conhecer de fato a obra da salvação. Tirar do centro das nossas vidas as regras, os costumes, a prestação de contas aos homens e colocar Cristo, Jesus. A gente tem que entender a cosmovisão bíblica como um todo. E como que você vai fazer isso? Eu não sei hebraico, eu não sei grego, já ouvi falar que todas as versões de Bíblia que a gente tem disponíveis são interpretações e de fato são mesmo, porque tem palavras que são intraduzíveis. Então, toda versão de Bíblia que você pegar, ela vai ser a visão de alguém a respeito daquele texto, né? Nenhuma versão de Bíblia é igual à outra. Então, o ideal é que você, se tiver condição, se tiver acesso, tenha mais de uma versão para fazer o momento do seu estudo e que você comece, se possível, se você nunca pegou a Bíblia, se você nunca leu, pegue os evangelhos. Primeiro de tudo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pega os evangelhos e conheça Jesus. Você vai entender o propósito da salvação, você vai entender quem é Deus. Vou pegar mais um trecho aqui para mostrar para vocês. Olha só, eu estou estudando o livro de Hebreus, que para mim, até agora, do Novo Testamento, é o mais difícil. E nos primeiros versículos ele diz assim, olha: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus. Então, olha só, o que o autor de Hebreus, que não se sabe se é Paulo, se é Lucas, quem que é, isso eu aprendi no estudo. Então, olha como que é importante. Sim, é importante a gente estudar e é importante a gente ter o auxílio do Espírito Santo. Bom, havendo Deus antigamente falado pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. Jesus é a revelação final, é o ápice da revelação, é o ápice do que Deus queria comunicar ao homem. Então, a primeira coisa, você que não sabe nada de evangelho, você que está com a sua mente presa lá na interpretação de que você é o Davizinho, que o seu vizinho é o Golias, que Deus vai vingar, que Deus vai te abençoar, enfim, você que tem essa visão distorcida do evangelho. Primeira coisa, você precisa conhecer Jesus. Por quê? Olha o que ele diz no verso 3. Jesus, né, o qual Jesus, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Então, Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Jesus é uma manifestação que a gente consegue compreender com a nossa intelectualidade de quem é Deus, do que ele espera dos homens, do que ele quer que nós sejamos. Então, o que eu acho que a Pamela quis dizer? Não vá você simplesmente pegar uma pregação de alguém, porque alguém falou, você está simplesmente pegando uma idolatria, que era aqui na congregação, você ouvir, isso é uma verdade absoluta, e transferindo para outra pessoa. Olha, o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. O ser humano, ele foi feito para adorar. E ele vai sempre adorar alguma coisa. Se não é uma instituição, se não é a Deus, né? Genuinamente a Deus, a Jesus,
ao evangelho, né, correto, o Deus e o Jesus do evangelho correto, vai ser substituído pela instituição, vai ser substituído pela sua beleza física, pela sua saúde, pelos seus filhos, pelo dinheiro. O ser humano fabrica ídolos dos mais variados possíveis. E isso é uma coisa muito fácil, porque isso está na nossa natureza. Mas o que eu acho que ela quis dizer foi isso. Tome cuidado de transferir a idolatria de uma instituição, de pessoas que constituem uma instituição, para um pastor, ou para uma igreja, ou para uma ideologia, né? E ela fala muito sobre ter o filtro, né? Que é o filtro do Espírito Santo, que ela fala lá no vídeo dela. Eu acho que ela quis dizer isso, sobre você buscar, você estudar. Então, por exemplo, ela critica muito a teoria calvinista, né? A teologia calvinista. A teologia calvinista é certa? É errada? Mas pensa comigo, você está começando agora, você não sabe nada. Para que você vai se aprofundar em teologia calvinista ou arminiana? Entende? Ai, mas eu ouço o pastor Hernandes, eu sei que ele é calvinista. Então pega um outro que seja de outra vertente teológica, um Luciano Subirá, como é que é o nome dele, gente? O velhinho lá da Assembleia. Eu esqueci o nome dele, peraí que eu vou lembrar. Napoleão Falcão. Pega o Napoleão Falcão, pega um pastor de confiança, ouve um e ouve outro, vai para a escritura, lê, de fato, ora, busca o Espírito Santo. Porque a palavra, ela é viva, ela é um livro, como eu falei, um livro escrito que a gente pode pegar, ler, estudar, mas ela também tem que provocar mudança prática na nossa vida. Essa semana eu ouvi alguém dizendo o seguinte: se você lê uma porção da escritura no seu devocional diário, outra coisa super importante, faça devocional diário, coisa que na congregação não é falada, não é incentivada. Tenha o seu momento de estudo, de busca, de oração, de cuidado, de se entregar ali 100% para o Senhor, porque isso é necessário para você adquirir esse filtro. E o filtro não é só o lado de cá ou só o lado de cá. O filtro é tudo, é um complexo. É o estudo mais a ação do Espírito Santo. Compreendem? A pessoa falou o seguinte: se você lê a Escritura e isso não promover mudança alguma na sua vida, se isso não te mover a ter uma ação prática no mundo, você só se tornou um diabo mais esperto. E é verdade, a palavra de Deus, ela é viva, ela é o próprio Deus revelado para nós. Então ela tem que provocar mudança nas nossas vidas. A gente não pode ler a Bíblia como um livro qualquer, né? Bom, enfim, e por que eu tô falando isso tudo? Porque eu vejo que esse tipo de embate que tá acontecendo na internet tá gerando confusão na mentezinha das pessoas, ela não sabe para onde ir. Então, a minha recomendação é: comece com Jesus. Jesus vai te explicar quem Deus é, o que ele veio fazer aqui na terra, o que você tem que fazer para se salvar, né? Substituir aí essa ideia de salvação por obras, pela salvação por fé, por graça, a salvação genuína. E aí, quando você compreender bem os evangelhos, que você já tiver sentido ali, que você conhece bem o seu Salvador, prossiga para as cartas de Paulo, porque isso vai te dar Atos, né? E posteriormente as cartas de Paulo, as cartas de Tiago, a carta de Tiago, né? As cartas do Novo Testamento, o próprio Apocalipse, comece pelo Novo Testamento, né? Nessa sequência. Evangelhos, cartas pastorais, cartas de ensino e, por último, o Apocalipse. E depois você vai para o Velho Testamento. Por quê? O Velho Testamento é um pouco mais difícil mesmo de ser entendido, porque aí tem todo o contexto histórico, todo o contexto geográfico. E no Novo Testamento, além de compreender o porquê da Escritura, de conhecer o seu Salvador, de conhecer o fundamento da salvação, você ainda vai ter um plus, né? Que são as cartas que vão te mostrar como deve ser a sua conduta cristã, o que você deve e o que você não deve fazer enquanto cristão, o que você deve fazer para preservar a sua comunhão, para que você não se afaste de Deus, para que você não entristeça o Espírito Santo. Você vai ter ali noções muito claras da Trindade, de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como se comunicar com o Espírito Santo, o que buscar numa igreja, né? Quando você lê lá o Atos,
você vai ver o que é uma igreja ideal, o que a igreja ideal tem que ter, ideal no seguinte sentido. É uma igreja em que você pode estar em comunhão com seus irmãos e que é a igreja da qual Deus se agrada. Não significa que vai ser uma igreja perfeita, né? Isso é um assunto para um outro vídeo. Mas ali a igreja ideal, dentro do possível, tendo mãos de homens gerenciando, tudo isso você vai compreender lendo a Bíblia. Lógico, tendo a ajuda de pessoas que saibam mais do que você, porque, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, que gera bastante confusão. Vou pegar um tema aqui bem polêmico, não vou entrar nele, mas só vou exemplificar. Uso de véu. Aquilo ali requer um estudo específico de quem eram os coríntios, né? Quem era o povo lá da cidade de Corinto, como eles viviam, as práticas pagãs que eram realizadas por eles, que envolviam ali a diferenciação da mulher que usasse véu, da que não usasse véu, e etc e tal. E aí você chega a uma interpretação daquele texto com a ajuda de pessoas mais experientes, que já estudaram ali o contexto geográfico, o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto religioso da época. E tudo isso, depois que você fizer a sua parte do estudo, você vai pedir ao Espírito Santo para fazer a aplicação prática na sua vida, para te mover a fazer alguma coisa. No meu caso, por exemplo, essa questão da passagem do véu, foi o seguinte: compreender que só há um intermediário entre mim e Deus, que é Jesus. Então, se eu gosto de usar o véu, se para mim é algo que na minha concepção está certo, no meu caso eu descartei, né? Porque eu acho que não tem necessidade. Mas, se você já está acostumada, se você se sente bem orando de véu, que esse texto possa servir para te mostrar que o véu não intermedia a sua relação com Deus, que você não necessariamente precisa estar ajoelhada com o véu na cabeça para falar com Deus, que você não tem que idolatrar o seu véu. Quantas vezes eu já ouvi milagres, obras de pessoas que pegaram véu e passaram na ferida e ali idolatrando o véu. Isso também é uma forma de idolatria. Se você só ora, se você só busca a Deus, se você só entra em contato com Deus, se você tiver com véu, você fez do véu um ídolo. Você fez do véu uma idolatria. Então, é esse tipo de filtro que a gente tem que... Peraí. É esse tipo de filtro que a gente tem que ter, esse tipo de cuidado, esse tipo de maldade que eu creio que a Pamela estava querendo falar lá no vídeo dela. E aí, o que ficou na minha mente, assim, é que esses vídeos de embates das próprias pessoas que saíram da congregação tá fazendo com que gere confusão na cabeça das pessoas e dando aso a que pessoas com falta de conhecimento, extrema falta de conhecimento bíblico e que fizeram da congregação cristã no Brasil seu ídolo, façam vídeos falando, tá vendo? Tá saindo, mas são lobos devoradores. Tá saindo, mas é porque experimentou... Como é que a moça falou no vídeo que ela critica a Pamela? É uma irmãzinha, gente, tadinha. Eu tô falando assim, mas é porque é um engano, sabe? Ela fala assim que a pessoa provou do mel, mas não consegue ficar sem o mel, alguma coisa do tipo. Então, assim, ela rebateu a Pamela de uma maneira extremamente superficial, antibíblica. E aí fica aquela coisa, né? A Pamela de um lado falando uma coisa, o Fernando de outro rebatendo, falando outra coisa. E aí vem outra pessoa ali que tá escrava de um sistema, que idolatra um sistema e fala outra coisa e vira aquela salada. E você que não tem ainda conhecimento bíblico, você que tá perdido, tá naquela angústia, porque eu sei que é um processo doloroso, é um processo desgastante, como a própria Pamela fala, o Fernando também fala, as pessoas que decidem sair desse sistema, como é um sistema muito bem fechado, muito bem montado para te manter lá dentro, elas são desprezadas, elas são excluídas, né? Isso já é todo um processo difícil. E aí acaba que você tem esse recurso do YouTube, porque acaba que a gente mexe muito no celular e a gente acaba consumindo muito conteúdo. Aí você ouve um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa e você fica perdido no meio dessa bagunça. Calma,
Calma. Vamos tentar organizar isso. E de novo, eu vou resgatar. Eu não sou dona da verdade. Eu não tô te ensinando, não tô falando que eles estão errados de maneira alguma. Eu só estou tentando trazer alguma luz para você que tá um pouco perdido no meio dessa discussão. Bom, e aí? Tá bom, eu já li os evangelhos, eu já li as cartas, eu já li o Novo Testamento, vou passar para o Velho Testamento. Procure listas de leitura histórica, siga um padrão, sabe? Não fica perdido lendo um texto, lendo outro texto, lendo outro texto. Pegue diversas versões de Bíblia, compare, ouça sim os pastores, leia sim os livros dos teólogos, e aí você vai construindo todo aquele arcabouço, porque o Espírito Santo, de fato, ele vai te guiar, assim como guiou quem escreveu o livro, assim como guiou quem fez o vídeo, entende? É toda uma sequência que vai dar certo. Calma, pega aqui na minha mão porque tá dando certo para mim, vai dar certo para você também. Tinha mais uma coisa que eu queria falar? Peraí que eu já vou falar. Lembrei. Tenha muito claro o motivo pelo qual você está pensando em sair, ou está saindo, ou vai sair da congregação cristã no Brasil. Por quê? Um dos maiores problemas que eu vejo hoje das pessoas que estão se libertando desse sistema religioso é sair do extremo do legalismo e cair no extremo do liberalismo. No caso da Pamela, ela colocou isso como uma ideologia específica e eu vou anotar isso daqui para falar daqui a pouco, senão eu vou esquecer. Mas o que é isso? A gente sabe que a gente não é salvo pelas nossas obras, mas as pessoas que passaram 10, 20, 30, 40 anos com a sua mente moldada, sabendo que para ser salvo eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me recompense lá na frente, quando ela ouve isso, é bem perigoso dela falar assim: já que tudo que eu fazia não importa para nada, então agora eu vou viver do jeito que eu quero. E isso é extremamente perigoso. Por quê? Bom, você deixava de fazer certas coisas porque o sistema te impunha ali regras. Você não pode fazer isso, senão você está no inferno. Só que o evangelho de Cristo, a graça de Cristo, ela não é licença para pecar. Muito pelo contrário, a graça, ela é empoderamento para que você não peque. Então, muitas vezes a pessoa foi ali oprimida, né, a viver dentro daquele sistema, fazendo aquelas certas coisas, e agora ela vê nessa questão de, tá todo mundo saindo, lá vai ser um oba-oba, e ela vê naquilo ali uma oportunidade de se libertar de um cárcere. Mas por que ela tá saindo? Não é porque ela conheceu o verdadeiro evangelho, é porque ela simplesmente quer abandonar aquelas algemas que aprendiam. Sendo que muitas vezes, se lá você deixava de passar uma maquiagem, né? Porque o sistema te falava isso, porque você vai pro inferno por causa disso e você quer sair para passar a maquiagem, às vezes Deus vai te cobrar que você... Não estou generalizando, tá? Estou falando num exemplo específico. Às vezes Deus mesmo vai te cobrar que você não passe maquiagem. Olha só que coisa louca. Por quê? Você pode fazer daquilo ali um ídolo do seu coração. Então não significa que você saiu da congregação, você não precisa mais seguir regra nenhuma. Não é assim. Só que você vai obedecer a Deus, as regras de Deus. A sua resposta ao evangelho não vai ser pelas suas forças, por medo de ir pro inferno, porque tem que seguir um rol de regras para fazer parte ali de um sistema. Nada disso. Deus tem o modo com que Ele quer que você viva. Deus tem o rol de regras dele, regras santas, regras que não são fardo pesado, né? Regras não, princípios. Deus tem princípios para reger a sua vida, mas que não são para te prender, que são para te proteger e que você não vai obedecer pelas suas próprias forças, nem para que você seja salvo. Você vai obedecer porque o Espírito Santo que habita em você, a partir do momento que você creu no sacrifício de Cristo, ele vai te empoderar, isso é a graça, vai te empoderar para obedecer. E é obedecer, não cortar o meu cabelo, não passar uma maquiagem, não usar uma calça, eu não sei. Às vezes, se você descobrir que você pode usar um shortinho na praia,
você vai fazer disso um ídolo, você vai querer mostrar o seu corpo. Às vezes, se você descobrir que não tem problema fazer uma tatuagem, você vai se tatuar só para mostrar para o irmão que tá lá na congregação ainda, viu, seu trouxão? Você tá aí ainda seguindo essas regras? Olha aqui como é que eu tô bem, como é que eu tô feliz. Entende? Então tenha muito certo o motivo pelo qual você está abandonando a religião, o sistema religioso. Se você de fato está ali, conheceu a Cristo, conheceu o Evangelho e se tornou insustentável ouvir o que está sendo dito ali, que é só pregação material, que é bênção na sua vida, que é o homem no centro, que é Cristo totalmente fora do centro, Cristo totalmente no escanteio, falta de pregações que te levam ao arrependimento, que te levam a se mover no mundo espiritual, que te levam a se mover pelo poder do Espírito Santo a ajudar alguém, a pregar Cristo, porque a missão que Deus nos deu, a maior missão, é pregar o Evangelho e fazer Cristo conhecido no mundo. Se você não tem bem claro isso, não saia de lá. Não saia para poder dar prazer para sua própria carne, entende? Então, é outra dica que eu te dou. De fato, conheça a Bíblia, de fato, conheça quem é o seu Senhor, de fato, estude, de fato, busque, mas não saia de lá achando que abandonar o sistema e dar prazer para sua carne, isso tá certo, porque não está. E a gente pode abordar isso nos próximos vídeos. Por fim, eu quero entrar mais ou menos na querela aí, entre calvinismo, arminianismo, wesleyanismo e sei lá o que mais de corrente teológica. Bom, se você entrou nesse vídeo buscando uma tretinha gospel, buscando alguém falando mal da congregação, infelizmente, aqui não vai ter isso, porque eu acho que a apologética pode ser feita de uma maneira muito mais inteligente. Eu penso assim, né? Isso aí é coisa da minha cabeça. A Bíblia é uma pontinha da unha, do mindinho, do dedo direito do pé de Deus. E imagina só você, se você passasse 24 horas por dia, a sua vida inteira analisando a Bíblia, você não daria conta de estudar toda a profundidade, toda a beleza, todo o ensino que tem ali. Agora, pra que você que está começando agora vai ficar entrando em querela teológica? Ah, não, porque Armínio falou isso e Calvino falou isso. Armínio tá certo, Calvino tá errado. Gente, não precisa disso, não precisa disso. Quando você estiver amadurecido na fé, quando você entender os pontos principais do cristianismo, e aí eu vou te dar outra sugestão. Leia um livro do C.S. Lewis que chama Cristianismo Puro e Simples. Ele usa uma ilustração que eu acho belíssima, belíssima. Ele fala assim, ó, que o cristianismo, ele é um grande pavilhão. Imagina uma sala redonda, um pavilhão bem grande, cheio de portinhas. Cada irmão vai entrar por uma portinha, que são as correntes teológicas, que são as religiões, desculpa, tá? As vertentes do cristianismo, que são, né, uma batista, uma presbiteriana, uma assembleia, etc. Cada irmão vai escolher uma portinha e tá tudo bem. Se tiver firmado ali nas bases comuns do cristianismo, se tiver aquele conhecimento, né, aquele saber central que é a cruz de Cristo, que é o sacrifício dele, que é a volta dele, o restante é coisa periférica. Eu gosto muito também de uma frase dos Morávios que fala assim, ó, nas coisas essenciais, unidade, nas coisas acessórias, tolerância e em tudo, o amor. Então vai com calma, você tem ainda um pouquinho de tempo, eu sei que Cristo está às portas, Ele está voltando, mas se você foi desperto para isso, para estudar, para conhecer a Cristo, para se libertar ali de uma escravidão religiosa, não estou falando também que todos que estão lá dentro são escravos religiosos, tem pessoas lá que conscientemente conhecem o Evangelho, que conhecem a Cristo, mas ainda não conseguiram sair. Gente, eu compreendo perfeitamente.
É muito difícil. A pessoa viveu ali a vida toda dentro daquele sistema, o círculo social, a família. Ele criou a família dele, os filhos dele, dentro daquela religiosidade, dentro daquele sistema. Então, para você tomar essa decisão de sair de um lugar e ir para outro, de falar com a sua família assim, olha, tudo que eu te ensinei estava errado. Gente, isso é muito difícil, a gente tem que ter um pouco de empatia pelas pessoas, né? Mas eu espero que esse vídeo sirva para você levar esse processo de uma maneira mais leve, né? E essa questão da apologética. Tente não entrar em querelas teológicas. Aprenda primeiro o básico. Lê lá o livro do Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Entenda ali a Trindade. Entenda ali, conheça Cristo, conheça Jesus, leia os evangelhos. Não entendi? Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Sabe? Se enche de Jesus. E o Espírito Santo com certeza vai provocar mudança na sua vida. Se você não entendeu, busca ajuda. Ai, eu gosto do Hernandes, ouve o Hernandes. Eu gosto do Subirá, ouve o Subirá. Ouve os dois, se possível, pregando a mesma palavra. Gente, os dois são amigos. O Hernandes e o Luciano Subirá, eles são amigos. Então, olha que lindo. Nas coisas essenciais, unidade. Nas acessórias, tolerância. E em tudo, o amor. Olha que coisa linda, você não precisa entrar em querela, você não precisa ofender pessoas para fazer apologética. A Bíblia, vou voltar nesse assunto. A Bíblia é a pontinha da unha do dedo, do mindinho do pé de Deus, né? Então, tem muito assunto. Se você fizer um vídeo por dia, meu vídeo já vai para 40 minutos. Você vai ter assunto todos os dias da sua vida. Então vamos falar mais de Bíblia, vamos falar mais do Evangelho. Você não sabe muito, eu também não sei muito. Vamos conversar. Posta um vídeo, eu te respondo. Eu posto o outro te respondendo. Gente, vamos parar de atacar pessoas. Vamos parar de humilhar pessoas. Vamos focar no Evangelho. Vamos fazer uma apologética mais inteligente, né? Vamos explicar ali dificuldades que as pessoas tenham de entender. Por exemplo, começa a chegar para as pessoas e perguntar assim, o que você precisa para ser salvo? A maioria das pessoas não sabem essas coisas elementares. Olha só. De novo, o autor de Hebreus, no capítulo 6. Olha só. Tô lendo na ACF, tá? Almeida Corrigida e Fiel. Por isto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, e isto faremos, se Deus o permitir. Só até aqui que eu vou ler. O que ele está falando aqui? Que esse tipo de coisa, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição das mãos e ressurreição dos mortos, são rudimentos da doutrina de Cristo. E a maioria das pessoas não sabem isso. A grande maioria das pessoas não sabem isso. Então vamos fazer uma apologética inteligente? Vamos refutar, sim, os erros que estão dentro das igrejas, mas não necessariamente citando, porque fulano falou isso. Olha aqui, aí pega a fala do fulano. Olha, eu não sei se o Fernando vai assistir isso, tá, Fernando? Você me desculpa. Data vênia, tá? Data muitíssima vênia. Eu acho que a gente pode fazer uma apologética mais inteligente, sabe? Não tem necessidade de eu pegar o áudio da pessoa e refutar cada pedacinho. Eu posso pegar ali o núcleo do que ela falou, às vezes posso até citar ela de uma maneira respeitosa para falar, olha fulana, vem aqui conversar comigo sobre esse assunto. Eu entendo diferente de você, vamos fazer uma live, né? Vamos conversar sobre esse assunto à luz das escrituras. Não precisa humilhar, envergonhar a pessoa desse jeito. Tá, assim penso eu, assim penso eu. Eu acho que a gente poderia pegar ali, de fato, uma fala que às vezes está equivocada da pessoa, né? Por exemplo, como a Pamela falou lá. Porque... eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela falou algo assim bem pesado sobre o calvinismo e tal, e falou que ela ora e por isso ela tem entendimento. Então, assim, ela, de fato, ela deu uma escorregada, mas eu posso pegar essa fala dela e trazer para dentro da escritura, explicar um texto bíblico, trazer fundamentação para a vida das pessoas, sabe? Para a pessoa ter vontade ali de pegar aquele texto e ler e falar assim, não, realmente, eu concordo mais com a Pamela do que com o Fernando. Não, eu concordo mais com o Fernando do que com a Pamela.
sabe? Então, eu acho que esse espaço de debate, de apologética, ele é um espaço mais inteligente, mais coerente, mais de acordo com a palavra de Deus. Eu vou ler um último trecho aqui para a gente finalizar. Olha só, Paulo, na segunda carta que ele manda a Timóteo, no capítulo 2, versículos 24 a 26, agora eu tô lendo na versão NVI, diz assim, olha: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Bom, eu acho que eu não preciso nem falar nada a respeito desse trecho. Eu gosto muito. Deixa eu ver se eu falei de tudo. Acho que eu falei de tudo. Eu espero que eu tenha te dado uma luz. Se você está saindo da congregação ou de qualquer outro sistema religioso, eu falei aqui da congregação, porque eu tenho conhecimento de causa nesta área. Que eu possa ter te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Vamos conversar. Tomara que a Pamela ouça esse vídeo, que o Fernando ouça esse vídeo também, e que a gente possa estabelecer aí esse diálogo tão maravilhoso, porque eu amo falar da palavra de Deus, eu amo estudar a palavra de Deus, amo falar sobre e com o meu Jesus, com o meu Deus, e eu espero que esse canal seja um canal de bênçãos, né? Para que a gente possa estabelecer aí essa corrente maravilhosa e expandir o reino de Cristo, porque foi isso que ele nos mandou fazer. Tá bom? Fazer discípulos, ensinar e demonstrar o fruto do Espírito. Depois você lê lá em Gálatas, eu amo o fruto do Espírito, que é produzido em nós pelo Espírito Santo, pela graça, pelo Evangelho. Ah, gente, tem tanto assunto, mas isso fica para um próximo vídeo. Beijo, Deus abençoe vocês.